Bom, e a gente volta aqui a falar sobre o Brasil. Enquanto a questão de Temer, que é do Executivo, é resolvida no Poder Judiciário, o Poder Legislativo está parado. Em meio ao caos e às incertezas, o presidente Michel Temer tentou demonstrar a força política neste domingo, o que acabou não dando muito certo. O PMDBista havia marcado um jantar para ontem à noite no Palácio da Alvorada, mas ao longo do dia Temer percebeu que a adesão seria baixa e decidiu cancelar o evento. Já no Senado, Aécio Neves tenta ganhar apoio dos colegas para descumprir a decisão do Supremo de afastá-lo do cargo. Como a maior parte dos líderes do governo não confirmou presença, o jantar no Palácio da Alvorada foi transformado em uma pequena reunião informal. Temer, que até o momento estava conseguindo conter uma debandada de seus apoiadores, aproveitou a oportunidade para pedir que a base aliada mantenha a sustentação do governo. O maior receio é quanto à votação da reforma da Previdência. O presidente reiterou que o Congresso Nacional não pode parar por conta das investigações. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, afirmou em entrevista à Folha de São Paulo que, caso a reforma seja adiada, as mudanças vão precisar ser mais fortes no futuro. Ele afirmou que não trabalha com a hipótese de o tema se perder em meio à crise política, já que o assunto é de extrema urgência para a economia brasileira. Enquanto isso, entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, há outra questão importante sendo discutida: o afastamento do senador Aécio Neves. A decisão mais recente do ministro Edson Fachin determinava a suspensão do mandato de Aécio, mas pode ser que o Supremo seja desobedecido pelos parlamentares, já que alguns senadores pretendem recorrer à mesa da casa para questionar a validade da medida, o que poderia manter o presidente do PSDB no cargo. Mas a oposição já se adiantou. O senador Randolfo Rodrigues protocolou um mandado de segurança junto ao STF para evitar que o Senado descumpra a ordem de Fachin. Essa não é a primeira vez que a corte é desafiada pelos senadores. Quando Renan Calheiros, atual líder do PMDB na casa, deveria ter sido afastado conforme decisão da Justiça, a mesa diretora do Senado decidiu não suspender as funções de Calheiros. O pedido de Randolph vai ser julgado pelo ministro Dias Toffoli. E aí, a gente fala aqui, Trajano, para encerrar o jornal, o prejuízo é da sociedade brasileira com as duas casas meio que paradas, pensando em si mesmas e não na população. Eu tenho um medo maior de qual a decisão dessas duas casas. Nós temos que lembrar que grande parte desses deputados e senadores também fazem parte dessa quadrilha, né? Então, ou seja, nós temos que discutir aqui quais as alternativas que nós temos para a sociedade, e essas duas casas hoje é pouco qualificada nessa discussão. Então, é importante pensar, nesse momento, reformas, inclusive a grande reforma política, que acho que esse é o objetivo maior. E essa crise é mais uma razão para que o povo vá às ruas pedindo uma reforma política. E aí é difícil saber se é pior estarem parados ou se é pior estarem trabalhando. Isso, porque o problema é que se estamos trabalhando, principalmente em função dessas reformas, e quem vai substituir o Temer, porque isso é muito claro que nós vamos ter essa substituição, vão ser em favor dessas reformas que o Congresso está tocando, e esse Congresso com baixíssima credibilidade junto à sociedade brasileira. Então, ou seja, vamos pensar, bola para frente, é um momento de crise e a população tem que sair às ruas mesmo, pedir mudança, mas não é só a saída do Temer. A saída do Temer é só um pedacinho. Nós precisamos principalmente que todos aqueles congressistas parem com as suas ações frente ao processo de corrupção no Brasil. E para isso precisamos uma eleição direta, de preferência até uma eleição no Legislativo. Isso mais difícil nesse momento, mas principalmente preparar o país para a grande eleição de 2018. Isso é importante. A gente teve eleições diretas em 2014, vai ter de novo em 2018, e essa aqui é a grande questão, né? Estar preparado, o eleitor preparado para fazer bem a escolha, não só do Executivo, mas principalmente do Legislativo, não é, Trajano?